Olá, meus amigos, paz e graça, shalom. É, Conversando um pouquinho, meditando um pouquinho com vocês. A gente está sempre falando aí sobre teologia judaico-cristã, né, Bíblia judaico-cristã. E aí, por que se nós utilizamos uma Bíblia que é judaico-cristã, nós temos receios com a teologia judaico-cristã? Por quê? Será que o fato da nossa Bíblia ser judaico-cristã, não caracteriza que ela tenha uma teologia no seu contexto, na sua essência, no lugar, para um povo, na cultura em que ela foi produzida? Porque a teologia judaico-cristã nada mais, nada menos é do que isso aí, entendeu? Teologia judaico-cristã é uma continuação daquilo que Yeshua, né, o Jesus, começou. E se você parar para analisar friamente, porque Paulo diz que nós temos que apresentar a Deus um culto racional, e um culto racional significa pensar, refletir, analisar, e a gente precisa analisar o contexto que a Bíblia foi produzida, as pessoas, a cultura, né, em que ela foi produzida, o tempo em que ela foi produzida. Por exemplo, quando você vai ler o texto alguns textos, tanto nos evangelhos, principalmente com relação à ceia do Senhor, normalmente nós lemos partes como, por exemplo, esse é o meu sangue que é derramado por vós para remissão de muitos. Por exemplo, esse é o cálice do meu sangue que é derramado por vós. Se você prestar atenção no tempo que o texto foi produzido, por exemplo, o tempo não está correto. Por quê? Quando Jesus está falando, instruindo aos seus discípulos, ele ainda não morreu. O sangue dele ainda não foi derramado para a remissão de muitos. Ora, se Jesus ainda não morreu, se o sangue dele ainda não foi derramado para a remissão de muitos, então o tempo lá do Evangelho, quando está falando da ceia do Senhor, usando o símbolo do pão e do vinho, então a expressão correta seria: isto é o meu sangue que será derramado por vós. Então apenas algumas observações, ok? Isso é o meu sangue que será derramado por vós. Por que será? Está no futuro. Por que está no futuro? Porque Jesus ainda não tinha morrido, ok? Mas nós lemos, né, nas nossas traduções, o presente, isto é o meu sangue. Na verdade, isso é o meu sangue que será derramado. Isso é o meu sangue que é derramado por nós. Nós lemos, né, dessa forma: esse é o meu sangue que é derramado por vós. Na verdade, corretamente seria: esse é o meu sangue que será derramado por vós, tendo em vista que o tempo em que o sangue foi derramado foi depois, né? São observações simples como esta aí, e outras, nós podemos observar a questão da importância, né, de nós estudarmos e conhecermos a Bíblia no seu contexto original. E isso, conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia no seu contexto original, é teologia judaico-cristã. Até porque a igreja original, que nós chamamos de igreja primitiva, ela era judaico-cristã. Entendeu? O que é isso, pastor? Sim, ela era judaico-cristã, tá? E se você parar e analisar, desprovido de qualquer dogmatismo, você vai perceber que essa é a coerência. Por quê? Por exemplo, se você parar para analisar, quem era Jesus?
um judeu, ok? Os seus discípulos que o seguiram eram judeus. Os primeiros líderes, né, da igreja eram judeus, ok? Só com o passar do tempo, né, que esses judeus líderes foram sendo eliminados um por um, com exceção do apóstolo João. Todos os demais morreram martirizados, né? E pelo fato de eles morrerem martirizados, é prova, como judeus que eles eram, então a liderança foi ficando vazia e havendo espaço então para a penetração de outras pessoas, tá bom? E portanto nós paramos para analisar que o texto por exemplo, a igreja primitiva, original, ela era judaico-cristã. Com o tempo é que os gentios, né, foram entrando. Inclusive, quando Jesus manda os seus discípulos pregar, né, por exemplo, em Mateus capítulo 10, ele dá uma ordem clara para eles, né? Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel, não entreis em casa de gentios, não entreis em aldeias dos samaritanos. Ele dá uma ordem específica, direcionando a sua palavra, direcionando a sua mensagem exclusivamente para os judeus. Ora, se a direção de Jesus foi, a ordem dele foi que a mensagem fosse direcionada aos judeus, então é lógico, é coerente que esses primeiros crentes eram judeus. Inclusive, esses primeiros crentes, eles tiveram o nome de nazarenos, né? E como nazarenos, por que eles eram chamados nazarenos? Porque, segundo, né, o conhecimento, Jesus ele era nazireu, tá? Mas não é porque ele era nazireu, é porque ele foi nascido e criado em Nazaré. Então, o termo nazareno é uma derivação de Nazaré, tá? E os primeiros crentes, eles eram chamados de nazarenos. Não tem nada a ver com a igreja nazarena do Brasil que nós conhecemos aí, nada a ver com esse grupo aí, tá? Mas eles eram chamados de nazarenos, tá? Depois, com o passar do tempo, eles passaram a ser chamados de messiânicos com relação ao cumprimento das profecias na vida de Jesus como Messias, como ungido. Eles passaram a ser chamados messiânicos, tá? Mas eles tiveram três nomes. A igreja primitiva teve três títulos, tá? Nazarenos, messiânicos e a seita do caminho. Esses três nomes estão na Bíblia e mostram a clareza de que a igreja primitiva, que nós chamamos de igreja primitiva, ela era judaico-cristã, ok? E pelo fato dela ser judaico-cristã, automaticamente surgiu, então, a teologia judaico-cristã, que muitos, né, têm um receio, têm medo, sei lá. A teologia judaico-cristã não tem nada a ver com judaísmo, nada, é simplesmente estudar a Bíblia, é simplesmente refletir o texto sagrado no contexto em que ele foi produzido, obedecendo o tempo, a cultura e o povo a quem esse texto foi direcionado, tá? Então a gente sempre está conversando aqui com vocês sobre essa questão do judaico-cristão, porque na verdade as nossas raízes, né, toda a raiz da igreja que nós conhecemos, do cristianismo que nós conhecemos, suas origens, suas raízes, elas são judaico-cristãs. Com o tempo eles perderam suas raízes, perderam suas origens, foram marginalizados, né, colocados como marginais, excluídos da sociedade socialmente constituída e automaticamente perderam a identidade, perderam, né, o seu, vamos dizer assim, o seu pedestal, o seu patamar, mas eles sempre existiram, mesmo marginalizados, mesmo excluídos da cidade, do social constituído, que no caso
é o judaísmo ortodoxo, né, que constitui, que domina a cidade, da mesma forma como o Brasil é católico, é considerado um país católico, o judaísmo, né, Israel, é considerado um país ortodoxo. Ou seja, quem domina no Brasil? O catolicismo romano. Qual a religião que domina Israel? O ortodoxo. Entendeu? Esse domínio, essa religião dominante, assumiram e excluíram e baniram, ok? Esses nazarenos, esses aceita do caminho, tá certo? E até mesmo chamados de messiânicos, eles foram excluídos e rejeitados, tá? A história mostra com clareza isso aí. Por que eles foram excluídos e rejeitados? Porque eles seguiram a orientação de Jesus. E a orientação de Jesus foi clara. Quando disseis o Cristo está aqui, está ali, não siga. E foram apresentados vários Cristos depois que Jesus morreu, e eles não seguiram. A última definição de rompimento geral entre o judaísmo cristão, né, e o judaísmo ortodoxo foi em 135, na revolta dos Macabeus, quando eles foram esmagados, e os nazarenos não participaram. Por que eles não participaram? Porque Jesus havia instruído para eles, né? Ó, não entra não, porque eu sou. E eles até que estavam participando, até que faziam parte, mas quando o presidente lá de Israel na época, que eu não me lembro o nome, que agora eu esqueci o nome, quando ele, alguma coisa lá, Akiva, no nome dele, quando ele decretou o revolucionário Bakov, né, como Messias, então os nazarenos saíram fora, porque o Messias deles era Jesus, é Jesus, né? Então eles não aceitaram, tá certo? Eles foram definitivamente excluídos, marginalizados, mas eles continuaram na fé, continuaram firmes, sendo mortos, sendo açoitados, sendo perseguidos, caluniados, e agora pela própria nação. Inclusive a Epístola aos Hebreus foi escrita exatamente para fortalecer esses judeus, tá, que haviam crido no Senhor e que agora estavam marginalizados, que agora estavam sendo forçados pela religião a retornar ao paganismo, ao judaísmo ortodoxo. Então a Epístola aos Hebreus foi escrita para ajudar, para manter esses judeus na fé em Jesus Cristo. Por isso, a ênfase tão forte que a Epístola aos Hebreus dá, no sentido de mostrar que o ministério de Jesus é superior ao de Moisés. Isso, quando a epístola, o contexto que ela foi produzida, é um contexto onde esses nazarenos estão sendo pressionados pelos ortodoxos, pela sua própria nação, pelas religiões dominantes. Eles estão sendo forçados a voltar, a retornar ao judaísmo ortodoxo. E então o escritor aos Hebreus escreve aquela carta para mantê-los. Por isso a ênfase de provar por mais e por menos que a superioridade de Jesus no que se refere a Moisés. Ou seja, em Moisés vocês vieram até aqui. Agora que em Jesus, que é superior, então compensa vocês pagar o preço com a vida se for preciso, sacrificar tudo se for preciso, porque de fato e de direito Jesus é o Messias, de fato e de direito Jesus é o Filho de Elohim, né? Ou o Filho de Deus, de fato e de direito. Esse é aquele de quem os profetas falaram, ok? A gente vai ficando por aqui. Numa próxima oportunidade a gente volta conversando aí com você sobre esse assunto tão importante para o nosso enlevo espiritual e crescimento, né, intelectual, tá bom? Deus abençoe, shalom, fique na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.